Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. Há décadas, a concepção de trabalho passa por significativas transformações social, política, religiosa e econômica. Mudanças que geram incertezas no cotidiano, como, por exemplo, a do mundo do trabalho. E para falar sobre essas novas exigências, temos dois convidados no estúdio. Celso Pedroso de Campos Filho, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas e coordenador do Departamento de Planejamento e Organização da Universidade, e Valdenir da Silva Pontes, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas. E minha primeira pergunta, professores, essa pode ser considerada a maior transformação desde a Revolução Industrial? Obrigado pelo convite. Eu acredito que, Leila, que essa é uma pergunta importante. Eu acho que depois, realmente, da Revolução Industrial, século XVIII, né? XIX, nós estamos realmente vivendo um momento diferente, né? Um momento único de grandes transformações, muito rápidas, né? Que tem alcançado os nossos jovens de forma impactante. Tá. Acho que é realmente uma nova revolução. Professores, quer fazer alguma consideração dessa nova, Sim. essa grande transformação? Nós estamos saindo de um momento onde, quando se trabalhava, por exemplo, matéria-prima, e a matéria-prima era consumida nos processos, né? Transformada em um produto, então você tinha consumo de matéria-prima, consumo de energia, e uma coisa era transformada em outra por um novo paradigma, onde o conhecimento que está nas pessoas, nas bases de informação, na tecnologia, elas não são consumidas no processo, elas são multiplicadas, elas são aumentadas. Então nós estamos um pouco assim assustados para onde que isso pode parar. E todos nós, a gente se sente assim responsável por saber trabalhar com isso. Não estamos acostumados, estamos aprendendo, mas tem a esperança qualquer. A esperança é de saber que podemos trabalhar multiplicando coisas. Se eu te vendo um conhecimento, você passa a ter o conhecimento e eu não fico sem o meu. Enquanto quando numa sociedade de consumo, a gente tem, eu te vendo um lápis, eu fico sem o lápis e fico com dinheiro, né? Isso. Então é uma sociedade onde há uma multiplicação de informações e não há o consumo dessa informação, a transferência de propriedade pura e simplesmente, e só um compartilhamento. Acho que isso demanda um novo olhar, uma perspectiva de aprendizagem muito grande para todos. E esse é, sem dúvida, um fenômeno internacional. Quer dizer, o mundo todo passa, ou quase, né? O mundo todo passa por prática é um fenômeno, sem dúvida um fenômeno internacional, porque o conhecimento hoje não é privilégio de uma nação, de uma empresa. As empresas são internacionais, elas são multinacionais. Por conta disso, o conhecimento também tende a ser não só multinacional, como multifacetado, né? Porque eu preciso, por exemplo, de repente falar a linguagem de uma empresa brasileira trabalhando no Sudão, eu preciso aprender a falar a linguagem do Sudão. Eu preciso saber que às 3 horas da tarde eu tenho que parar, colocar o tapetinho, ajoelhar, olhar para a Meca e rezar, mesmo não sendo muçulmano. Então eu preciso aprender aquela cultura, né? O professor Celso colocava, o conhecimento ele é multiplicado, hoje é um efeito, é verdade. Sim. O capital, né, o capital humano e o capital intelectual, né, do qual o capital humano se encaixa, né, se insere, mas o conhecimento, ele, embora se multiplique, ele é vulnerável, ele precisa ser reciclado o tempo inteiro. No momento que nós estamos conversando aqui sobre isso já se torna obsoleto. Mas o que é verdade aqui nesta mesa pode não ser daqui 5 minutos, ou pode não ser verdade naquele outro país, naquela outra empresa, naquele outro estado, naquele outro município, naquela outra dimensão social. Isso faz com que não haja verdade absoluta. E aí complica, né? Aí a gente, pegando o gancho aí que o professor Valdenir colocou, aumenta um pouquinho mais a nossa vulnerabilidade e nossa incerteza. Né? Planejamento está falando para aí, né? A hora que eu acabei meu curso de engenharia, ou de administração, ou de medicina, aí eu vejo assim, deixa eu ver o que eu aprendi no primeiro ano.
Pois é. Se eu me calcar, se eu me firmar apenas naquele conteúdo, eu estou perdido, né? Agora, se eu me apegar aos processos que me permitem descobertas contínuas, pesquisa contínua, aprendizagem contínua, então muito mais o processo de aprender e de buscar informações e tecnologia, aí sim eu tenho chance de viver nesse mundo doido que nós estamos vivendo, né? Esse mundo onde não dá para... as verdades, elas são muito relativizadas em função dos contextos, né? Dos momentos, o momento da empresa, do momento do país, né? E a questão da tecnologia permeando tudo isso, permitindo que eu tenha contato com tudo dentro da minha casa, se acontecer alguma coisa lá num país X ou Y, e eu fico pensando, esse mundo está piorando, né? É que antes a gente não sabia. É verdade, eu penso nisso. Não sabia o que está acontecendo, né? Hoje eu estou sabendo de tudo. Tudo entra na minha casa, dentro do meu quarto, a hora que eu estou vendo televisão. Então, esse é um contexto que nos deixa um pouco perplexos, né? Antes você não sabia, portanto não tinha valor, né? Agora você sabe e tem valor. Isso. Sim. E essa é a questão. Agora, professores, na opinião de vocês, né, vocês estão já falando em tecnologia, quais os principais fatores que levaram a essa mudança de paradigma no mundo do trabalho? Será que foi só a tecnologia? Bem, posso começar? Claro. Eu acho que tem algumas coisas. Não é só a tecnologia. Claro que a tecnologia é o motor, né? É o grande motor de mudanças nesse início de final do século XX, né? As últimas 2 décadas do século. Isso não é uma coisa nova, tão nova assim, porque na verdade a tecnologia sempre houve. Desde a invenção da roda foi uma grande invenção tecnológica, né? E antes dela, outras invenções do fogo, por exemplo, de descobrir. Então, tecnologia sempre globalizadas. Igualmente globalizadas. E, só que não se tinha notícia, né? Porque o outro estava descobrindo lá, para ter intercâmbio desse tipo de coisa. Então, eu acho que a tecnologia hoje, que é a moeda da moda, né? A palavra da moda que todo mundo fala, ela vem acompanhada de outras coisas. Vem o seguinte, há um crescimento populacional vertiginoso. As sociedades são mais metropolitanas. Elas são menos rurais. Da época da pré-agrícola para industrial e pós-industrial e agora informacional que nós estamos vivendo, da era da informação e do conhecimento, né? Então a sociedade ela é metropolitana, ela é absolutamente urbana. Ela cresceu e cresceu, né, nas cidades. Todo mundo, por exemplo, consome tecnologia. Consome tecnologia para comprar qualidade de vida. A gente está comprando tecnologia para comprar qualidade de vida, né? Então, esse eu acho que é um outro aspecto importante. E também um terceiro aspecto importante é a coisa de que a tecnologia está ao meu alcance, não importa onde. Está do outro lado do mundo, eu consigo comprar e fazer chegar às 3 horas da tarde no domingo na minha casa. Sim. Tá? Então, eu tenho essa questão da velocidade, da entrega, da possibilidade de comprar produtos de outros países. Então, eu tenho o lado do crescimento populacional, mas eu tenho o lado também da exigibilidade da população. Ou seja, a população mais exigente quer produtos mais exigentes, está disposta a pagar, né, mais por produtos com qualidade, mas ao mesmo tempo, né, quer entrega rápida. Né? Quer entrega rápida. Isso mudou tudo. Então, na verdade, se diz que é uma corrente, né? Uma coisa vai puxando a outra. Isso. Acho que tem também um fenômeno de democratização em todos os níveis, decorrentes disso que foi falado e da comunicação global muito ágil. Então, por conta de países periféricos terem acesso do que acontece com os países centrais de uma maneira muito rápida, então as pessoas nesses países começam a questionar as formas de governo e as formas de governança nas empresas, as questões básicas de qualidade de vida, porque eu estou vendo na televisão, eu sou um chinês e estou vendo que o cara come no McDonald's, né? E que ele anda de carro. Mas o meu pai, meu avô, meu bisavô jamais pensaram em confortos desse tipo. Moravam, como o professor disse, no ambiente rural. Está tendo um êxito absurdo.
da população rural para as grandes cidades ou médias cidades chinesas. Está acontecendo lá o que aconteceu na década de 50 aqui no Brasil. Né? Então, esse pessoal está indo para lá e agora quer consumir. Claro. E eram pessoas que há 10, 15, 20 anos atrás, e alguns até hoje, não consumiam sequer papel higiênico. Exatamente. Mas agora ele está vendo o que acontece. Os países árabes, os jovens fazem intercâmbio em outros países, eles têm acesso à internet, eles têm acesso a costumes de outros países ocidentais e tal, e eles não querem mais conviver com certas tipos de governo impostas pela própria religião. Pela religião, nem dentro da sua casa, nem dentro do trabalho, nem dentro da universidade, nem dentro da escola. Então, a comunicação e a tecnologia provocou esse fenômeno. Então, digamos que a estrutura hierárquica, em todos os níveis, desde a casa até os governos, estão em xeque. E aí entra um problema muito sério na administração de como lidar com isso. Então, as ações compartilhadas, as redes sociais, o trabalho onde todos participam. E na universidade também, né? Na universidade também. Então, uma nova realidade, por exemplo, é você lidar com uma sala com 75 alunos, em que antes você estava acostumado a vê-lo lá com um caderno na frente, anotar o que está escrevendo. Esse é um dilema. E hoje você vê o aluno comparecendo sem caneta, tradicional, sem nada, só com... Ele está com o mini tablet dele no celular. Ou o note, ou o celular. Isso. Para fotografar. Então ele pergunta para você vai disponibilizar material? Você fala, não tem importância, eu tiro foto. Meu Deus. Ué, eu tiro foto. Mas eu posso tirar foto? Se você não tirar, eu vou tirar. Se você não deixar, eu vou tirar assim mesmo. Assim mesmo e... Eu gravo. Nossa. Então, se a sua aula não for interessante, ele vai ver mesmo o jogo de futebol ou a novela, não tenha dúvida que ele vai ver. Ele vai ver mesmo. Vai ver. E ele está certo. Porque tem uma concorrência enorme aí fora e a minha aula tem que ser mais atraente do que a concorrência que tem aí fora. Senão nós vamos continuar frequentando outros ambientes que não aquele que é a sala de aula. Porque a sala de aula não dá mais conta de atender, para ficar na sala de aula, depois nós vamos para a empresa. A sala de aula não está dando conta, por vezes não dá conta de atender a essa expectativa desse novo aluno que está chegando altamente digitalizado. A empresa é a mesma coisa. Ele bate na porta da empresa lá, poxa, eu estou no ambiente de trabalho que eu tenho que... Ainda o fulano vira para mim e diz assim, você tem que bater o ponto. Que horror, né? Bater o ponto. O que é bater o ponto? É uma coisa, é um termo utilizado no ambiente de gestão pública. Ou melhor, onde não tem gestão pública. Se eu tivesse, não seria utilizado, né? Como tal, bater o ponto. Então, esse tipo de coisa tem provocado no nosso aluno e também no novo trabalhador, que ele está ingressando no mercado de trabalho, para ir já para esse ambiente, um choque. Que é o chamado choque de culturas, né? Ou o choque do futuro, né? Que a gente chama também. Né? Quer dizer, o seu paradigma. Então eu aproveito já para perguntar uma coisa para vocês. O que é que se espera desse trabalhador hoje? Já me antecipando, ia perguntar depois, mas já me antecipando. Okay. Que tipo de trabalhador é esse? O que o mercado de fato espera diante da globalização, da tecnologia, quer dizer, desse aluno que se comporta dessa forma em sala de aula? Quer dizer, é um choque mesmo, o choque do futuro, como você falou. Dizia o... Então vamos lá, eu gostaria de colocar outros temperos. Isso. Nós somos um país que veio de uma ditadura. Isso. E já há um bom tempo já não temos instituições democráticas razoavelmente sólidas. Né? O Brasil hoje, eu posso hoje me expressar com uma certa tranquilidade. Né? Tenho certeza que o professor Valdenir e eu, pelo menos nós dois, trazemos algumas lembranças não muito agradáveis do nosso tempo de estudante e de jovem, né? Como perseguidos, né? Por exemplo. Perseguição e coisas assim muito tristes, né? Momentos muito tristes. O pessoal da geração mais recente, ele não sabe o que é isso. Isso é um ponto. Segundo ponto, nós, um pouco mais da antiga, quando estávamos lá pela década de 80, fim da década de 70, principalmente até meados da década de 80, pegamos um período de recessão no Brasil e no mundo, em função do choque de petróleo, etc.
bastante expressiva, né? Medo de perder emprego, o Brasil numa outra posição em termos de oferta de empregos, etc. Essa restrição toda democrática. Então nós tínhamos mercados fechados, nós não tínhamos acesso a algumas coisas, né? Proteção de mercados em alguns casos. Sim. Então um medo danado de perder emprego. Então os nossos filhos, eles vêm de uma época onde já não precisa ter tanto medo de perder emprego. O Brasil passou a ser uma das bolas da vez em termos mundiais, se não a mais importante. Estamos às vésperas aí de eventos. Bem ou mal, nós temos uma parte financeira muito bem estruturada, temos empresas interessantes, temos possibilidade de empreendedorismo, uma série de coisas, a nível global, a nível local. E temos pessoas que hoje, por não terem esse medo e por terem um outro contexto, ambientes de relacionamento em diversos níveis, questionando, tendo acesso a instrumentos riquíssimos que lhes chamam a atenção no meio de comunicação, sem ter medo de perder emprego, não sabe o que é inflação, não sabe o que é ditadura. Então é esse trabalhador que hoje se comporta de uma maneira diferente. Ele não tem medo de encarar o chefe dele de uma maneira um pouco mais... Eu fiquei sabendo de um caso, o sujeito trabalhava numa empresa, né? Assim, um de seus 25, 26 anos, e o chefe mandava e-mail para ele, eventualmente cobrando alguma coisa, ele simplesmente tirou o chefe dele dos contatos dele no Outlook. Não recebo mais e-mail seu. Claro. E-mail do chefe. Deleto você. Deletou. Então, quer dizer, imagina porque o contexto que nós estamos vivendo, para a cabeça dessas pessoas, eles não passaram certos tipos de sofrimento que nós passamos. E nós estamos ainda como uma bola da vez. E nós estamos aí com um monte de instrumentos. E tem gente procurando gente. Empresas precisando de pessoas. Então, e mesmo que não tivesse, eles não têm essa noção do medo que nós tínhamos. Portanto, é um ambiente diferente. Esse tipo de profissional tem uma postura diferente. Não tem os traumas que nós tínhamos, o que é bom, mas não tem também certas noções, às vezes de etiqueta ou de noções de hierarquia, noções de responsabilidades com entregas, etc. e tal, embora sejam digitais, tem uma cabeça absolutamente que trabalha em 3, 4 multitarefas, etc., e que pode ser muito bem explorado. Mas está faltando para a gente um tempo para poder cuidar dessa situação, para ver, né, como ajeitar tudo isso. Eu acho que ainda é muito recente. E acho que a grande luta é essa, não sei, me parece que... Mas é esse multi que o mercado espera hoje? Ou há uma interrogação? Porque, não querendo desqualificar esse jovem de hoje, mas por outro lado, há alguns indícios, né? Como você colocou, de ética, não sei, de comportamento... Mais comportamental, comportamental, talvez, né? comportamental. Tem uma ética, mas é uma ética... Não, é comportamental, assim, é verdade. Só que a ética do mercado... Não vem o mal, né? Em coisas que a gente, às vezes, tinha um pouco mais de... por sofrimento até. De receio. Por sofrimento, por restrição. Nós tínhamos tomamos muito cuidado, né? A gente carregava a cristaleira com cristal e tudo, né? Entrava no trabalho carregando uma bandeja com 80 cristais, né? E eles não, eles são mais soltos, e muitas vezes isso traz os outros problemas, né? A questão de eventualmente causar transtornos. Um novo ambiente de trabalho, né? Que é a questão que se coloca. Eu penso o seguinte, em cima disso que você colocou. Se nós olharmos nos últimos 50 anos no Brasil, para ficar no Brasil, os últimos 50 anos, desde os baby boomers, como nós somos aqui, eu e o Celso, passando pelo pessoal da geração X, chamado geração, que são apelidos, que se dão. Geração Y, e agora já se fala na geração Z. O que há parece que é uma corrida desesperada, para buscar o talento. E essas gerações, se a gente olhar, for estudar um pouco melhor, a gente vai ver o seguinte, nós passamos cada vez menos tempo dentro desse status chamado de geração Y, geração X, geração agora Z, que é o pessoal zen, ligado à questão ambiental, que é uma coisa importante, da sobrevivência, do mundo, da qualidade de vida. Então nós passamos cada vez menos tempo. Então há muita mudança, cada vez mais complexa e mais profunda,
com o menor tempo possível sobre a mesma pessoa. É isso que se chama de choque do futuro. Não é choque de gerações, é choque do futuro. É quando a sua linha do tempo é rompida. Né? Que o Toffler coloca isso no livro dele, né? Aquele que é o estudioso em relação a essa questão de mudanças. Né? Ele fala assim, o choque do futuro é quando você rompe o seu limite. Daí então aparece uma série de doenças e tudo mais, que são as doenças do novo ambiente profissional. Sim. Essa coisa toda. Agora, se isso é verdade, nós estamos lidando com tudo isso, mas ao mesmo tempo as empresas têm realmente buscado, eu sei disso porque recebo aqui, então a gente recebe grandes empresas que vêm buscar alunos, estagiários, trainees e às vezes vagas, né, para efetivos mesmo, e a primeira coisa que eles colocam é o seguinte, inglês fluente, que quer dizer o seguinte, você tem que ser multicultural. Pelo menos em inglês, tem que falar. Eu tenho um aluno, por exemplo, de comércio exterior, que ganha em torno de R$ 3.600. Ele trabalha 6 horas por dia. Boa parte disso na casa dele. Por quê? Porque fala mandarim. Porque fala mandarim. Fala mandarim. Então, além do inglês. Não se discute mais o inglês. Não se discute mais, não. Tá. Muito bem. Então, esse é um pré-requisito. Agora, tem outros? Tem. Eles querem a questão seguinte, você precisa ter mobilidade. Eu posso precisar de você amanhã em Manaus. Eu não vou, estou aqui na TV PUC e não posso ir. Não, eu preciso de você em Manaus, amanhã à tarde. E acabou. Preciso ter mobilidade. Mobilidade para o mundo. Eu não estou falando em relação à região metropolitana de Campinas. Não, esse é um outro grande requisito. Por isso que muita gente fica na fila. Eu não posso mudar, não posso sair daqui. Você tem disposição para ir para Dubai amanhã? Tá. Se você não fala lá a língua deles, não tem problema. Mas eu preciso que você vá para lá. Outro aspecto importante, isso demonstra o seu espírito empreendedor, que a gente estava falando aqui, né? Agora há pouco. Você precisa ter essa coisa de fazer acontecer. Você vai trabalhar em Dubai sozinho, não tem ninguém lá junto com você, você que vai ter que fazer acontecer. Então, tem algumas coisas que já eram verdades lá atrás, que continuam sendo verdades agora, e foram as empresas incorporaram outras. Mas elas, não por causa de um capricho pessoal daquela empresa, porque o mundo está colocando isso como exigência, não é um capricho daquela empresa. Eu preciso de alguém multifacetado, multicultural, multi-especialista, né, que não seja só especialista, mas seja generalista, e eu preciso agora, você está pronto? Então é a questão do estado de prontidão, que o professor Celso colocava agora há pouco, que é uma competência importante, que as empresas buscam, a capacidade de desaprender. Não é só aprender, mas é desaprender, precisa trocar o velho pelo novo. Com a frequência como é que eu saio? Exatamente. Como é que eu saio da geração X para Y, da Y para Z, sem colocar o novo? Eu preciso tirar o velho. E às vezes a pessoa fica estagnada, parada, pensando daquele jeito. Então é preciso pensar novo, agir localmente, pensar globalmente, pensar novo e agir novo. Não adianta pensar novo e agir de forma velha. Então, o que eu quero concluir dizendo o seguinte: alguns predicados que eram verdades lá atrás, há 50 anos, continuam sendo verdades agora. O que mudou foi que você precisa entregar isso mais rápido. E você precisa entregar isso de forma mais completa, porque o grau de exigência da população lá há 50 anos era diferente, como ele falou, era rural. Porque hoje eu quero receber aquele produto em casa às 3 horas, antes não, eu nem sabia que fabricava lá. É um pouco disso. A gente vai voltar a retomar essa questão desse profissional de hoje, mas antes eu gostaria de chamar uma entrevista do professor da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, que ele coloca aspectos positivos e negativos. É o professor Arlindo Gonçalves Júnior. Vamos conferir? Vamos ouvir. Vamos lá. Eu diria que o maior aspecto negativo é a fugacidade, é a incerteza que esse mundo do trabalho pode oferecer ao indivíduo. Um mundo do trabalho cada vez mais privatizado, cada vez mais, onde ocorre cada vez mais disputa, e sendo que essa disputa ela ocorre sobretudo entre gerações. Então, o jovem ele acaba representando um elemento de disputa para aquele indivíduo mais antigo na sua empresa, por exemplo, e esse indivíduo mais antigo, ele se sente ameaçado
E esse sentimento de ameaça pode levar a uma baixa autoestima muito grande, né? Então, esse conflito de gerações dentro do mundo do trabalho e está relacionado exatamente à própria evolução da sociedade do conhecimento, né? Que o conhecimento é muito mais ágil, o conhecimento é muito mais dinâmico e aquele que não se capacita constantemente, né, ele se vê numa situação bastante fragilizada. E essa situação fragilizada, ela tem um impacto muito grande no aspecto emocional. O aspecto positivo, eu acredito, seja a possibilidade do indivíduo marcar mais presença da sua autonomia criadora no mundo do trabalho. E é o que se espera hoje. É o que se espera na medida em que o indivíduo ele não só apenas tem que aprender a reproduzir, mas ele tem que aprender a apresentar ideias. Ainda que, numa análise sócio-histórica, essas ideias, ou esse produto criativo, seja encarado como uma mercadoria, né, porque agora o que está sendo comercializado, o que está sendo trocado, vendido, não é a simples energia humana, mas é também, né, o aspecto criador, o aspecto imaginativo do homem. Ainda que nós pensemos que isso se torne uma mercadoria, mas é uma mercadoria em que o indivíduo ele pode exercer, né, um aspecto íntimo, um aspecto subjetivo, que antes não lhe era oferecida a oportunidade. Então, essa possibilidade de eu desenvolver subjetivamente a minha criatividade, ela é um aspecto que eleva a possibilidade, então, de amadurecimento da própria personalidade do indivíduo. Professores, como a gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco daqui, eu vou querer voltar a repercutir esses aspectos negativos e positivos que o professor colocou, tá? Então vou pedir uma paradinha agora aqui. Mas no próximo bloco, o programa Ponto de Encontro continua conversando sobre as novas exigências do mundo do trabalho. É só um instantinho. Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre as novas exigências do mercado de trabalho. São dois os nossos convidados para o tema de hoje. Celso Pedroso de Campos Filho, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas e coordenador do Departamento de Planejamento e Organização da Universidade. E Valdenir da Silva Pontes, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas. No último bloco, nós vimos os aspectos positivos e negativos do professor Arlindo. A minha primeira pergunta para vocês, repercutindo essa entrevista que ele nos concedeu, até que ponto no Brasil hoje é realidade, dentro das empresas, os funcionários, os trabalhadores poderem avançar além do braço que ele tem? Até que ponto isso é uma verdade? Até que ponto a gente pode usar? Ou vivemos ainda em quadrados? Eu entendo que o discurso é sempre de cobrar para sair fora do quadrado, para deixar de ser absurdamente disciplinado, para ser um pouco irreverente e ousado nos seus avanços profissionais internos, tornando os colaboradores e funcionários como empreendedores internamente. Porém, às vezes, as ferramentas que são dadas e a orientação e o papel do líder para que isso ocorra também é um pouco confuso. Então, se cobra uma coisa, mas nem sempre se tem condição de dispor de instrumentos, capacitar, etc., para que isso ocorra, pela questão já colocada anteriormente, a questão da velocidade, da situação quase que caótica de um mercado que sofre influências e informações continuamente bombardeadas o tempo inteiro, concorrência, etc. e tal, né? Então, em função disso, a cobrança hoje é em cima de sair do quadrado, de partir para a ação, da comunicação, da capacitação de interrelacionamento pessoal, de network, de trabalhar em rede, etc. e tal. Porém, a cobrança não tem muita coerência com o instrumental e a capacitação de quem está cuidando disso. Por pura falta de experiência, de ainda termos pouco tempo
de experiência nesse contexto, né? Os líderes muitas vezes foram formados em outros ambientes em que dava certo outras coisas, né? Então, me parece que nós estamos nesse momento. E tem que ter uma nova saída a partir de aí, um aprendizado. E entre as empresas, tipos de empresas, mercado, o tamanho da empresa, tudo isso influencia de se estar mais próximo de uma solução ou estar muito distante da solução. Muitas vezes as empresas estão lá no século XIX ou XX. No começo do século XX, da era industrial, etc. e tal, né? Toda sequenciada, focada só na produtividade, não importa se a pessoa só faz uma coisa, o importante é ela ser disciplinada e apertar o parafuso direitinho, não precisa pensar. E não dá mais certo, já deu certo uma vez. Agora... Então, me parece que nós vamos encontrar todos os tipos de situações, tanto aquelas de vanguarda que já conseguem fazer coisas muito interessantes, bonitas, que antes não tinha, como aquelas que ainda estão muito atrasadas nesse processo. Professor Valdemir? Professor Celso, me permite, a questão é uma só. Antes, o preço dos produtos dessa caneta aqui era dado pela empresa, que, portanto, estabelecia sua margem de lucro, mais o custo, quanto era que custava, e, portanto, eu faço o preço e vou vender. Agora o preço é dado pelo mercado. Quanto o mercado está disposto a pagar por essa caneta? R$5. Ainda assim eu tenho que continuar tendo lucro. Para sobreviver. E para sobreviver, produzir essa caneta, colocar essa caneta no mercado em condições de competir com outras tantas que produzem isso, eu tenho que inovar. Essa minha caneta tem que ser diferente da dele. Para ser diferente da dele, eu preciso de uma coisa, que é básico nas empresas. Pessoas curiosas. Pessoas curiosas, a curiosidade é a mãe da criatividade. Se eu não sou curioso, eu não vou lá. Eu não saio daqui e vou lá. Ali do outro lado da sala, saber o que você está fazendo. Se eu não sou curioso, eu não sou capaz de revisitar a forma como eu mesmo faço. Então, o que acontece é que muitas empresas ainda não descobriram que elas têm muita gente boa, curiosa, e não criam condições para as pessoas exercerem sua curiosidade. E ficam batendo na tecla, como disse o professor agora há pouco, batendo na tecla de que é melhor insistir com aquela pessoa que faz certinho, faz bonitinho, mas que não é capaz de incomodar o outro e nem a si próprio. Então eu preciso, em cima da curiosidade, que é um traço característico do profissional do século XXI, vem a audácia, vem a disposição para correr risco. Porque o curioso corre risco. Sim. Ele vai lá e põe a mão na caixa de marimbondo e aí ele leva uma ferrada. Mas ele correu risco. Ele foi lá. Então, elas andam juntas. A questão da curiosidade com a disposição de correr risco. E isso rompe um paradigma anterior, que é a coisa da estabilidade. Mas por quê? Porque as empresas precisam mais rapidamente responder de forma proativa às demandas da sociedade. É a sociedade que pede. Se a sociedade pede uma caneta diferente, essa só escreve. Mas se eu quiser uma caneta que, além de escrever, aponte para dar uma aula, e que, por exemplo, me permita escrever no quadro, eu tenho um 3 em 1, ela tem um maior valor agregado. Sim. E eu preciso de inovação. Eu preciso contratar alguém que seja capaz de enxergar isso e fazer, se eu não tenho lá dentro. Mas como você já falou, a empresa também mas tem a empresa que dar também tem que condições. se mexer. Com ela certeza. Tem que criar condições ela ambientais tem que permitir, para que haja o tal empreendedorismo interno. As pessoas são capazes de empreender. A palavra empreendedorismo ficou muito mal utilizada no Brasil. Mal utilizada no sentido de significar só aquelas coisas que são feitas lá fora. Abrir um botequim ali, uma loja, não sei lá. Não. Ela precisa ser empregada dentro da empresa, para que as pessoas sejam levadas a romper com os limites dos próprios processos de trabalho e inovar. E criar e inovar. Acho que esses são dois aspectos importantes que se exige hoje. Professor Celso, aquela hora você não colocou, o que você diria desse profissional de hoje no mercado? Se é que se sabe, o que se espera desse profissional? Vários elementos foram colocados aqui. O professor Valdemir já colocou vários. O ponto de vista comunicação, de uma forma geral, ele entra como um grande quesito. Comunicação como idiomas, uso da tecnologia para comunicação, uso de redes sociais e de processos colaborativos dentro da empresa, nacionalmente e internacionalmente,
Comunicação com a sociedade, através de programas de voluntariado, né? No sentido de conseguir aprimorar relacionamentos com atividades voluntárias, que é isso que a empresa quer. É essa a intenção? Então, essa a intenção. É de aprimorar. A pessoa que trabalha do meu lado está aqui 8 horas por dia trabalhando e tal, nós não temos tempo de saber se ele toca violão, se ele tem um filho, se ele sabe jogar futebol bem, gosta de um baralho e tal, porque ali nós vamos azeitar o processo de relacionamento, que é importante para essa criatividade, para se buscar uma competitividade, achar algo diferente, achar talvez a caneta que tem uma quarta função lá, que faz outra coisa, e aí se postar de uma outra forma no mercado. E aí tem uma outra característica também. As empresas hoje querem pessoas com atitudes fortes, atitudes, comportamentos e atitudes. Por exemplo, proatividade. Pessoas que não se conformam com o status quo, como foi colocado. Elas precisam ter um impulso interno de buscar novas coisas. Realização. Uma postura de ética. Porque sem a ética atrapalha os negócios também. Uma postura de colaborativa e capacidade para trabalhar em equipe, porque sozinho eu não chego lá. Não chego. Capacidade de comunicação, tudo bem. Quando eu falo em atitude, é o ímpeto que me faz isso. Então, disciplinado, determinado, ético, né? Colaborador. As empresas hoje, quando vão ver no rol de competências, elas estão menos preocupadas com conhecimento do que era antes. Com conhecimento? Com conhecimento. Conhecimento, eu pago um curso para ele, ele vai ter. Ou vai ter um treinamento aqui na universidade corporativa da instituição. Nós vamos passar para ele como nós queremos, quais são os conhecimentos chaves aqui, e se precisar, vamos buscar fora. Você paga um curso para ele lá fora, ou exige que ele já venha com um curso, ou que faça uma pós, ou que se credencie nisso, naquilo. Né? Habilidades, também é possível treinar habilidades. Né? Eu posso ter treinamento on the job dentro da empresa, ou seja, no trabalho, usando mentores, etc. e tal, pessoas experientes. Eu consigo habilidades, eu consigo conhecimentos. É possível treinar, capacitar. E as atitudes? Como fazer uma pessoa que não é ética virar ética? Difícil. Como pegar uma pessoa que não tem nada de determinado virar determinado? Então não é tanto, é um processo que o treinamento não dá tanta conta assim, é muito complicado. Então os processos seletivos, eu diria que para completar tudo isso, além do que já foi falado, dos conhecimentos, principalmente as atitudes que é de valor para aquela empresa, né? Atitudes do tipo compartilhamento, trabalho em equipe, espontaneidade, arrojo, curiosidade. Sim. Como despertar isso? É mais difícil. Então eu prefiro pegar um trainee, e por sinal vai ser um cara com seus 18, 19, 20, 25, chegou nos 30 anos, já começa a ter complicações, porque eu prefiro que ele venha sem alguns conhecimentos que eu capacito, mas ele tem que ter um rol de atitudes importantes, e eu vou poder fazer pouco por ele. Eu tenho que buscar aquele que tem essas atitudes já dentro dela, e evidenciadas até certo ponto por processos na linha psicológica, comportamental, etc., captado eventualmente no processo seletivo, que também não é certeza. Né? Eu quero acrescentar isso que você está falando, que é importante o seguinte: a questão da atitude, né, de nós que trabalhamos com RH, a questão da atitude é a vontade de fazer, né, que ele está falando. Isso. A pessoa que sabe, que não sabe, eu vou instruir. A pessoa que não tem capacidade, a gente vai treinar. Mas a pessoa que não demonstra atitude, embora saiba, aí nós vamos voltar àquela tecla inicial, o seguinte, que a pessoa que não tem vontade de fazer, nós temos que pensar nas formas como nós estamos habilitando, treinando os gerentes. Uau! Tem uma pesquisa nacional feita com quase 300 gerentes de empresas brasileiras, que é a maior deficiência em encontrar os nossos gestores. Sabe qual é, Leila? A incapacidade deles de se defrontar com os seus colaboradores, de ouvir um feedback, dizer assim, ó, você não está
me colocando de forma adequada à tarefa. Ele é capaz de cobrar, mas ele não é capaz de... Então, isso se explica porque o feedback, como o professor está falando, é comunicação. É comunicação vertical. Sim. De cima para baixo eu sei fazer, mas descendente, mas ascendente não. Então acontece o seguinte, nesse processo, o processo de formação dos nossos gestores são, na maior parte, oriundos das ciências exatas. Eles vêm lá o fulano que é engenheiro, vira gerente, vai para a fábrica, ele vai, né? Então, ele aí bate muito com o que o professor Arlindo colocou, queria retomar aqui a questão do emocional, né? Valorizar o lado do QI, os nossos cursos já têm valor, por isso que nós chamamos de disciplina. Nós já valorizamos muito o lado não verbal. Isso nós temos bastante experiência. Bastante. O lado verbal tem bastante. Mas o lado não verbal, que é o das ideias que ele colocava, isso agora que o mercado tem prestado mais atenção e as universidades como um todo têm também que começar a se preocupar com isso, porque onde é que está o lado não verbal? É onde está o lado da curiosidade, dos relacionamentos, o professor Celso falava, do empreendedorismo, da iniciativa, da vontade, da criatividade, da vontade. Está desse lado. Esse lado não é treinável. Não. Precisa ser vivenciado. Só se aprende a falar em público, falando em público. Sim. Posso dar um curso fantástico, mas se eu não for lá na frente, vivenciar essa coisa, não vou falar em público. Então, essa coisa do lado emocional, as empresas têm valorizado muito. Por quê? Porque é aí que reside a coisa da criatividade, da curiosidade, do empreendedor, como estava falando, da visão de longo prazo, que ele quer capaz de enxergar além do umbigo, deixa de ter visão paroquial. Então, ele tem razão quando aborda esse aspecto, e a gente acho que precisa ressaltar que o QI e as outras inteligências que existem por aí, mas principalmente o QI é hoje moeda de troca importantíssima. Por isso que se faz dinâmica de grupo, por isso que se tem entrevista, porque senão fazia só prova prática e prova de conhecimentos. Não, você tem que Por que eu faço dinâmica de grupo em entrevista? Teste psicológico, pega o lado do QI. Mas o lado do QI, eu preciso experimentar. Tá. Eu vou pedir licença novamente para chamar agora uma reportagem do Gustavo Carvalho, que mostra um programa de orientação profissional que faz parte do projeto Balcão de Empregabilidade do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas. Vamos conferir? Embora estejam cursando faculdades diferentes, Davi, Kélcia, Flávio e Alan estão unidos pelo mesmo objetivo: conquistar o primeiro emprego. Preocupados com a entrada no mercado de trabalho, este grupo de jovens mostra que não há tempo a perder. Desde já, eles participam de uma espécie de plantão de dúvidas, no qual eles aprendem como elaborar um currículo, dinâmica de grupo, além de aprender como se portar e o que falar durante uma entrevista de emprego. Este programa de orientação profissional faz parte do projeto Balcão da Empregabilidade, criado e mantido pelo Centro de Economia e Administração da PUC Campinas. O estudante Davi Silva, do 4º ano de administração, conta por que procurou o projeto. Se for participar de dinâmica, de processo de seleção, recrutamento, eu acho que de repente a orientação vinda de pessoas que têm conhecimento da área pode facilitar. Já Kélcia, estudante do 2º ano de administração com ênfase em comércio exterior, procurou o projeto para aprimorar seu currículo. Então, aqui no exemplo da Kélcia, ou seja, ela colocou aqui os dados pessoais, tá certo? Você começa o seu currículo, o currículo padrão que a gente chama, você coloca os seus dados pessoais. Hoje em dia, não está sendo mais preciso ficar citando onde o seu endereço, só o e-mail já basta. Os objetivos ela fez certinho. Você deve citar qual que é o seu foco de atuação, onde você quer realmente atuar. De maneira precisa, falar, eu quero atuar em tal área. Aí nós temos as habilidades e conhecimentos, onde a pessoa vai citar, vai falar todas as habilidades e conhecimentos que possui. A formação acadêmica, se ela está cursando, dizer o ano de conclusão e dizer toda a formação acadêmica, se ela fez pós, mestrado, colocar tudo certinho. Assim como a Kélcia, muitos jovens nesta idade não têm experiência profissional, mas possuem atividades extracurriculares que devem ser acrescentadas ao currículo, como, por exemplo, música, teatro, cinema e trabalho voluntário.
A monitora Jaqueline ainda dá algumas dicas para quem está planejando ocupar uma vaga no mercado. Estudar, se aperfeiçoar e sempre se manter atualizado em busca do que você quer para você conseguir os seus objetivos e ingressar no mercado de trabalho de forma competente. Conquistar a vaga dos sonhos pode parecer difícil, mas não impossível para qualquer idade. Aos 44 anos, a auxiliar de escritório Célia Regina conseguiu o cargo que almejava. Na época eu estava desempregada, né? Estava procurando emprego, resolvi pelo site, entrei no site da PUC e cadastrei meu currículo lá. Passaram-se 3 meses, eu fui chamada para um processo seletivo, no qual, quando eu entrei, eram pessoas muito mais novas que eu, mas isso não me deixou intimidar, não. Passei, fiz a dinâmica, fui chamada. E a Célia não quer parar por aí. Esse ano, a minha vontade era ter feito uma especialização, né, em desenvolvimento potencial humano, que pretendo estar cursando em 2013. Professores, o que é mais difícil, o primeiro emprego ou o emprego na maturidade? Difícil, né? Acho que os dois, né? Eu diria que ao mesmo tempo é difícil, ao mesmo tempo não é tanto assim. Existem perfis de instituições, por exemplo, empresas médias, né? Me parece, sem nenhuma evidência estatística assim consistente, mas pela experiência, as empresas de médio porte são uma boa oportunidade para profissionais que já maduros, etc., que eventualmente já tiveram uma carreira nas empresas multinacionais, tiveram toda uma época de desafios forçados, assim. E quando vão para a média empresa, eles têm uma missão muito grande, que é alavancar esses contextos que estão na empresa de vanguarda para a empresa média. E aí existe todo um ambiente mais favorável e menos predatório, né, de maior aceitação, para que eles desenvolvam essas competências lá nas empresas médias. Né? Perfeito. E agora as empresas mais de ponta, que tem toda uma infraestrutura de formação e de questões de evolução de carreira, de botar pista para o avião do menino subir, ou da menina, né? São mais voltadas para captar o jovem e o bem jovem, até diria, né? Bem jovem. Então, talvez aqueles profissionais que estão no meio do caminho aí, numa idade de 30 a 40 anos, eles precisam estar bem focados nas capacitações deles, conhecimentos, habilidades, atitudes e tal, para que tenham uma possibilidade maior, tanto num lado de uma empresa ou da outra. Mas o bem jovem, talentoso e o experimentado, com bastante experiência e competência e tranquilidade para tocar um negócio, tem umas missões, me parece, bem claras, desde que saibam procurar essas oportunidades. Né? Falo sem rigor estatístico nisso, mas assim, vejo isso cotidianamente nas empresas que eu dou consultoria e já passei por elas, etc. Eu referendo isso que o professor está falando, é bem isso mesmo. Há uma volta, se de um lado há uma atração fatal, uma atração fatal dos jovens pelas grandes corporações, de tal maneira que realmente porque eles precisam de oxigênio novo. Pela simples razão de que eu preciso de oxigênio novo. E o jovem representa esse oxigênio novo. Quer dizer, é o novo, é o criativo, é o inovador, é aquele que ousa, é aquele que te desafia, que contesta, que é irreverente. Então, ao contrário, no passado isso era problema, o funcionário cri-cri que era problema, hoje ele é peça fundamental. Eu preciso dele, senão eu não crio. O famoso cri-cri. O cri-cri que eu não queria lá, agora eu preciso dele como nunca. Os cri-cris ficavam fora mesmo. Preciso dele como nunca. Olha. É ele que vai quebrar os paradigmas internos, porque ele rompa as regras. Isso. Às vezes eu até contrato ele para colocar e falar assim, vai lá e derrube aqueles muros. Ao mesmo tempo, eu preciso na outra ponta, às vezes quando eu tenho um grupo muito jovem, eu preciso de pessoas mais experientes para fazer o contraponto, para o equilíbrio. Porque ele ainda não viveu essa experiência, ele não tem essa experiência, e como ele é muito apressado, o apressado come cru. Come cru, É o dito popular que é verdade. Então eu preciso dar passo, eu preciso dar um ritmo, né?
O Celso que é da música, você precisa dar cadência e ritmo, né? Ritmo e cadência. Senão não tem harmonia. Senão não tem harmonia. Então eu preciso de alguém para dar o tempero. Percebe? De um lado e do outro. Não trabalho com o pessoal mais maduro, mas tenho recebido muitos currículos e muitas, inclusive de outras universidades aqui na PUC, dentro do projeto Balcão da Empregabilidade, que a gente coordena. Mas, para você ter uma ideia, nós já recebemos este ano já disponibilizamos para os nossos alunos da PUC em torno de 410 vagas este ano. 410 vagas. Nossa. Semanalmente são de 2 a 3 pacotes, em torno de 10, 12 vagas. Ali tem vagas para estágio, tem vagas para trainee e vagas efetivas. Hoje eu recebi uma vaga lá que deve ser colocada mais tarde, vai estar no site do CEA, e no meu site particular, porque eu também tenho que ter um site particular para dar conta porque a gente dá aula na pós, trabalha com outros públicos que não têm acesso ao portal da PUC, portanto, ao site do CEA, a gente faz isso através. Criei um site, tem que entrar nessa também, tem que ter Twitter, tem que ter site, tem que ter. Tem tudo, de tal maneira que a gente atende. Recebi uma vaga, por exemplo, de advogado, uma vaga de médico. Não tem o curso de medicina aqui no CEA, mas tem alguém na família do meu estudante que às vezes é médico e está precisando trabalhar. Olha só. Que é advogado. Então, essa visão a gente tem que ter de propiciar, porque se tem alguém desempregado lá, ele sofre aqui. Ele não paga mensalidade, por exemplo. E aí eu tenho um problema. Então, isso não é um carinho para com eles. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte: de graça nós recebemos, de graça compartilhamos. De onde vêm essas vagas? Dos alunos, dos professores, das empresas, dos amigos. Compartilhamos, não me custa. Mas, ao mesmo tempo, representa sustentabilidade financeira para o aluno e para a universidade. Com certeza, com certeza. Professores, a gente já está caminhando para o final do programa. Que pena. Por incrível que pareça. Então, eu gostaria de fechar esse programa assim, com uma espécie de perspectiva de vocês, diante de todo esse emaranhado que conversamos, de todas essas transformações. Ou se vocês gostariam de deixar alguma mensagem, sabe? Como que a gente pode finalizar esse nosso bate-papo aqui, no mundo do trabalho, né? Eu quero deixar uma mensagem muito positiva, dizer para os jovens, para o pessoal que está aí, que não se desespere, mas se qualifique. E qualificar significa ir além, um pouco mais. A graduação não pode ser vista como o último reduto. Eu preciso ir um pouco além. Aqueles que vão além, mesmo estando se graduando, já estão empregados. Quer dizer, há muito lugar para quem tem muita competência e não há nenhum lugar para quem não tem nenhuma competência. Então a gente precisa se qualificar. A mensagem que eu deixo, então, é a mensagem da Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto sempre de lembrar. Eduque sempre. Se for preciso, use palavras. Bacana, professor Celso. Empresas e instituições, organizações que vão contratar hoje sempre, elas estão se transformando cada vez mais também em escolas. É o conceito da empresa que aprende, ou que entende o contexto sistêmico de que a empresa é um lugar onde as pessoas estão integralmente. No meu tempo se dizia assim, quando você for trabalhar, você deixa os problemas da sua casa, teu cheque especial, teu filho doente, deixa tudo na sua casa. Na empresa você não pode sentir, você não pode interferir. Daí quando você chegar na sua casa, você só vai ser pai, marido, e irmão ou irmã, ou namorado ou namorada, filho. E a empresa você esquece, o trabalho você consegue deixar totalmente lá. Isso é impossível, impossível. Em função de ser impossível, a minha mensagem também é de otimismo, no sentido de que nós todos devemos saber para que nós viemos aqui, do ponto de vista profissional. O que eu gosto, ou o que eu tenho chance de gostar. Porque também, às vezes, as vocações não são muito claras. Sim. Mas é possível se apaixonar
quando você conhece, né? Então, eu brinco que não dá para amar o que você não conhece. Então, você tem que se expor. Correr risco. Saber que é muito normal você não... Aliás, talvez a pior coisa que pode existir para um jovem, ele dar certo no primeiro emprego. Porque isso daí cristaliza demais, ele fica com uma visão parcial. Parcial de tudo. Vai procurar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto emprego, não se preocupe, né? Não se preocupe absolutamente, isso é muito normal. O importante é o que você está fazendo com essas experiências, o que está te levando, o que você aprendeu com cada uma delas, que com certeza cada passo dali para frente será melhor. Apesar de todo o contexto louco que nós estamos vivendo, o ambiente é de boas notícias, é de possibilidades, de novas coisas acontecendo. Nós precisamos estar atento para elas e estar consultando assim. Não vamos ter medo de nos expor, conhecer e gostar. Tá certo. Professor Celso, professor Valdemiro, eu agradeço essa participação e a contribuição de vocês para essa nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigado. Ficamos à disposição. Obrigado. E o programa Ponto de Encontro fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.